Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Notações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a intimação. Nós estamos tratando de um tópico maior, que é o da comunicação dos atos processuais. Nos últimos dois vídeos nós tratamos da citação e vamos tratar dessa segunda modalidade de comunicação dos atos processuais, que é a intimação. Vamos a ela. A comunicação dos atos processuais ocorre através da citação e da intimação. A citação, como já visto, o objetivo é dar ciência ao réu acerca da propositura da demanda e da consequente instauração do processo. Nesse sentido, é o convite para que o réu participe do processo. Todos os demais atos do processo são comunicados mediante intimação. O caput do artigo 269 conceitua a intimação como sendo o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Vê-se, pois, que o legislador optou pelo termo genérico alguém, abrangendo não apenas as partes, como também terceiros e auxiliares da justiça. Destinatário da intimação. A regra é de que a intimação para a prática de atos de natureza técnica no processo, recorrer, produzir provas, manifestar-se sobre documentos ou alegações do adversário, etc., seja feita na pessoa do advogado. Já quando a intimação tem em vista a prática de um ato pessoal da parte, em princípio, há de fazer-se na pessoa da própria parte. Exemplo dessa situação é a do artigo 485, parágrafo 1º, que dispõe que, se o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, ou se o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, antes de o magistrado proferir sentença sem resolução do mérito, deve a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Outro exemplo é o do artigo 528, que impõe a intimação pessoal do executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento de prestação alimentícia fixada em sentença ou decisão interlocutória. Modo de realização da intimação. Intimação eletrônica. A intimação do advogado por meio eletrônico é a regra, somente sendo admissível que se lance mão de outras formas quando a intimação por esse meio não for possível, é o que consta do artigo 270. Esse meio de intimação, regulado pela Lei 11.419 de 2006, é realizado através de portal do próprio do Tribunal da Internet, Rede Mundial de Computadores. Na intimação eletrônica, que não se confunde com a intimação mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico, as partes, ou melhor, seus procuradores, aderem a um sistema de intimações eletrônicas que dispensam a intimação por publicação no Diário da Justiça, inclusive eletrônico, artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Ou seja, quem estiver cadastrado nesse sistema receberá a intimação eletrônica, sendo-lhe irrelevante a publicação no Diário da Justiça. Não poderá ser prejudicado por uma eventual publicação
que lá ocorra antes da sua intimação eletrônica, mas também não se poderá beneficiar de publicação no diário que ocorra depois de ele já ter recebido a intimação eletrônica. Como já dito, a intimação eletrônica far-se-á pela disponibilização da informação em um portal específico para tal fim. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Se a consulta ocorrer em dia não útil, considerar-se-á a intimação como realizada no primeiro dia útil seguinte. Tal consulta deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação para o portal, isto é, inserção da intimação no portal, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, como se vê do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. O parágrafo único do artigo 270 impõe ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o dever de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para fins de receber intimações preferencialmente por esse meio. Para tanto, devem estar cadastrados no prazo de até 30 dias após a entrada em vigor do CPC de 2015, ao que consta do artigo 1050. Significa dizer que, sendo essas instituições públicas as partes, ou, no caso da Defensoria Pública, estando ela a promover a defesa de direitos individuais ou coletivos de alguém, haverá o dever de cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Embora não haja, em relação aos advogados privados, previsão expressa como a do parágrafo único do artigo 270, existe a regra no sentido de que, como já se afirmou, as intimações serão preferencialmente feitas por meio eletrônico, como consta do artigo 270. Além disso, a teor do que dispõe o parágrafo 2º da Lei 11.419 de 2006, para que os advogados possam enviar petições, recursos e praticar atos processuais por meio eletrônico, deverão obrigatoriamente realizar o credenciamento prévio. Mas não é só o advogado que pode vir a ser intimado eletronicamente. As empresas públicas e privadas, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte, por força do parágrafo 1º desse artigo 246, também serão intimadas preferencialmente por esse meio. Em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, em regra, a intimação deve ser feita perante a advocacia pública, também por meio eletrônico, vide artigos 270 e parágrafo 3º do artigo 269. Intimação pela imprensa oficial. Quando não for possível a intimação do advogado por meio eletrônico, o Código prevê a sua realização pela publicação dos atos no Diário de Justiça eletrônico, como consta do artigo 272. Para que se considere válida a intimação realizada dessa forma, a publicação deve conter os nomes das partes de seus advogados, sem abreviações, e o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Nos casos em que o processo segue em segredo de justiça, os nomes das partes são substituídos por suas iniciais. Pode o procurador da parte requerer que as intimações sejam feitas exclusivamente na sociedade a que pertençam, ou em nome de determinados procuradores, como consta dos parágrafos 1º e 5º do artigo 272. Deve constar também dessa publicação o resumo do pronunciamento judicial que tenha sido proferido. Na publicação pelo Diário de Justiça eletrônico, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no respectivo site da internet, como se vê do parágrafo 3º do artigo 4º. O prazo processual que decorra de tal publicação iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao dia considerado como data da publicação, conforme artigo 4º, parágrafo 4º da mesma lei, em harmonia com o artigo 224, caput e parágrafo 2º. O diário eletrônico é disponibilizado em site na internet, aquilo que a lei chamou de sítio da rede mundial de computadores. A publicação eletrônica substitui para todos os efeitos legais qualquer outra publicação oficial, exceção feita aos atos
para os quais a lei exige a intimação ou vista pessoal. Parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 11.419 de 2006. Intimação mediante carga dos autos. Na hipótese de autos físicos ou não eletrônicos, mais tecnicamente, o parágrafo 6º do artigo 272 dispõe que a retirada dos autos pelo advogado por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, acarretará a intimação da decisão proferida no processo, mesmo que ainda não tenha sido publicada. Para que terceiro possa fazer a carga dos autos, o advogado ou a sociedade de advogados devem requerer seu credenciamento. É o que consta no parágrafo 7º desse artigo 272. Intimação em audiência. A intimação também poderá ocorrer em audiência, a exemplo do que ocorre em relação à contestação, cujo termo inicial será a audiência de conciliação ou de mediação, quando ocorrer e não resultar em autocomposição. Vide inciso 2º do artigo 335. Intimação por oficial de justiça. Quando não for possível a intimação por meio eletrônico e se tratar de localidade em que não há publicação em órgão oficial, a intimação pode ser realizada pessoalmente ao advogado da parte, se esse tiver domicílio na sede do juízo, inciso 1º do artigo 273. E intimação pelo correio. Se além de impossível a intimação eletrônica e por publicação no órgão oficial, o advogado não tiver domicílio na sede do juízo, ele será intimado por carta registrada com aviso de recebimento, como consta do inciso 2º do artigo 273. O caput do artigo 274 prevê que, não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo, pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Aqui parece ter havido lapso do legislador ao reproduzir, quase em sua totalidade, a redação do artigo 238 do CPC de 73. Há conflito entre esse dispositivo e as disposições dos artigos 270 a 273. Vejamos. A regra geral é a intimação por meio eletrônico, como consta do artigo 270. Se não for possível dessa forma, a intimação do advogado será realizada através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é o que consta do artigo 272. Na remota hipótese de ser inviável a intimação também por esse modo, o escrivão ou chefe de secretaria intimará o advogado da parte pessoalmente, quando domiciliado na sede do juízo, ou por carta registrada, quando não tiver domicílio na sede do juízo. Portanto, não dispondo a lei modo específico para a intimação, ela será realizada preferencialmente por meio eletrônico. Não sendo possível, seguirá as orientações dos artigos 272 e 273. A preferência pela via postal parece dizer respeito, quando muito, à intimação das partes e seus representantes legais, embora o artigo 274 refira-se expressamente também aos advogados. Muitas vezes, a parte não estará cadastrada para receber pessoalmente intimações eletrônicas. O cadastro não é obrigatório para pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte, e tampouco caberá intimá-la pelo órgão oficial de imprensa. Nesse sentido, a via postal teria preferência sobre a intimação mediante oficial de justiça, o que está reafirmado no artigo 475, caput. Intimação por hora certa ou por edital. Parágrafo 2º do artigo 275. O parágrafo 2º do artigo 275 autoriza a intimação por hora certa ou por edital. Quando há intimação por hora certa, aplicam-se as mesmas regras dos artigos 252 a 254 acima tratadas, que nós vimos no vídeo anterior quanto à citação. No caso da intimação por edital, aplicam-se a regra do artigo 256, que permite a comunicação do ato por edital quando seu destinatário for desconhecido ou incerto, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra, bem como nos casos expressamente previstos em lei. Nós vimos também no vídeo anterior a respeito da citação.
E a última modalidade é a intimação pelo advogado da parte. Em regra, as intimações serão executadas por auxiliares do juízo, mas o artigo 269, parágrafo 1º, prestigia a celeridade processual, permitindo que os próprios advogados realizem a intimação por correio do advogado da outra parte. A realização do ato deve ser comprovada através da juntada aos autos de cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Próximo tópico, as nulidades referentes à intimação. É nula a intimação quando feita em desrespeito aos preceitos legais que regulam esse ato. É o que se vê do artigo 280. Assim, ocorrerá a nulidade da intimação quando, por exemplo, faltar no ofício de intimação a cópia do despacho, da decisão ou da sentença. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 269. Também ocorrerá a nulidade quando, na intimação pelo órgão oficial, faltar algum dos nomes das partes ou de seus advogados, ou quando a grafia estiver incorreta, incompleta ou abreviada. Parágrafo 2º a 4º do artigo 272 exigem tais previsões. Ainda, a intimação será reputada nula quando desatendido o requerimento expresso do procurador da parte para que as intimações sejam feitas exclusivamente na sociedade a que pertençam ou em nome de determinados procuradores, como consta a previsão do parágrafo 5º do artigo 272. Não é inválida, por outro lado, a intimação que não é recebida por quem, em descumprimento à orientação do artigo 77, inciso 5º, não informou a mudança de endereço, seja definitiva ou temporária. Referido dispositivo impõe às partes, aos seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo o dever de manter atualizado o endereço onde receberão intimações. Presume, portanto, válida, em termos absolutos, a intimação postal dirigida ao endereço que a parte houver informado anteriormente no processo como sendo o seu. Parágrafo único do artigo 274. A nulidade da intimação deve ser arguida pela parte em capítulo preliminar do ato a ser praticado. Se o vício for reconhecido, o ato praticado será considerado tempestivo. Parágrafo 8º do artigo 272. Se a parte não puder praticar o ato imediatamente em razão da necessidade de acesso aos autos, poderá apenas arguir a nulidade da intimação. Nesse caso, o prazo para a prática do ato começa a correr a partir da intimação da decisão que reconhece a existência do vício. Parágrafo 9º desse artigo 272. Aplica-se a instrumentalidade das formas à intimação. Se a finalidade for alcançada, isso é, se o destinatário da intimação tiver ciência do ato, o vício ficará suprido ou será considerado irrelevante, contando-se o prazo cabível a partir da data da efetiva ciência. Do mesmo modo, pode o magistrado determinar a correção do vício, impondo a realização de nova intimação e aproveitando os atos que não tiverem causado prejuízo à parte. Nós vamos fazer um corte nesse vídeo por aqui. O próximo tópico que nós veremos, o próximo item, está na tela para os senhores, é o das cartas. Nós concluímos a análise, portanto, das intimações. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.